Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Teu do Black. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar algumas coisas, né? Vou dar algumas dicas para vocês chegarem na primeira divisão. Algumas pessoas ainda não conseguem, ou porque tem um time muito fraco, ou porque ainda não encontrou o que tem que ser encontrado ali, formação, estilo de jogo e tudo mais. Vamos começar com psicológico. Você precisa ter um bom psicológico. Prepare a sua mente antes de entrar no competitivo do eFootball, seja na liga ou em campeonatos. Estamos falando da primeira divisão, então vamos dar prioridade à Liga eFootball. Antes de você entrar na Liga eFootball e começar a jogar, você tem que ter em mente que você vai se estressar, que você vai ficar triste. Algumas pessoas podem chorar de tristeza, chorar de raiva, acontece. Você tem que ter em mente o que você vai encarar, além dos jogos, né? Além dos jogos, dos adversários, dos acontecimentos dentro de campo. Você pode aí ficar estressado, né? Pode afetar sua mente, você ficar triste, estressado, como eu falei. Você tem que ter em mente isso, porque é irritante. Do profissional ao iniciante, é irritante. Obviamente, para o profissional vai ser menos irritante, porque ele vive daquilo, ele treina, ele joga campeonato de alto nível, tem time qualificado. Ele vai se estressar menos por entender, por já estar vivendo aquilo há muito tempo. Ele entende do jogo, ele sabe jogar, então algumas coisas ele vai evitar. Ele vai ter mais sucesso, né? Tanto por jogar muito bem e por ter um time qualificado. Mas do profissional ao iniciante, ou melhor, do iniciante ao profissional, é estresse, não tem como. A Liga de Futebol estressa qualquer um. Vamos lá. Outra coisa que é essencial, obviamente, é montar o time correto. Você precisa montar seu time corretamente. Ter todo mundo ali unido, cada um no seu devido lugar, né? No lugar certo, fazendo o seu papel. Obviamente, o time vai jogar muita bola. E se não jogar, é porque você não está sabendo jogar direito. Porque quando você tem cada jogador no seu devido lugar, o seu defensor criativo ali no lugarzinho certo, o seu destruidor no lugarzinho certo, o seu lateral defensivo, ofensivo, o time ideal ali, bem montado, um ligando o outro, é muito difícil você não ter sucesso se você sabe jogar. Agora, se você tem um time bem montado e não sabe jogar, aí não pode esperar cair do céu o sucesso, né? Treina, melhora aí marcação, cria estratégias e treina aí para melhorar. Mas montar o time corretamente é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso aí na Liga de Futebol e pegar a sua primeira divisão. Outra coisa, aceite o que acontece nas partidas. Perdeu de 1 a 0 com um gol extremamente absurdo? Aceita, não fica remoendo isso, porque você fica inseguro nas próximas partidas. Você fica pensando, e se acontecer aquilo de novo, você fica nervoso, começa a errar mais, começa a se estressar e aí a água entra por todos os lados. Perdeu? Aceita a derrota. Ganhou? Comemora. Empatou? Aceita o empate. Você tem que aceitar o que acontece. A mesma coisa com seus erros. Quando você toma um gol que você vê que foi culpa sua, aceita e procura não errar mais nisso. Treina, vê no que você errou para você não errar mais. Então você precisa aceitar os acontecimentos do nosso querido eFootball, tá? Acontece, vamos para a próxima. Não tem o que fazer. Outra coisa, conheça o time de vocês, tá? Conheça cada jogador, conheça o coletivo do seu time. Você aí que tem um time fraco e vai enfrentar um time mais forte. A importância de conhecer o seu time é essencial. Por quê? Porque você vai saber quando o seu time vai conseguir competir ou não. Tudo bem, tem partidas que não tem essa. Tem partidas que o seu time não vai competir o jogo todo mesmo, a gente sabe disso. Mas tem aquele jogo em que você começa mal e passa a jogar bem no segundo tempo e vice-versa. E quando você pega um time mais forte do que o seu, a tendência é que você não consiga competir. Mas eu vou dar exemplos. Quando eu pego times mais fortes, tem vezes que eu saio na frente e meu time simplesmente para de jogar, não consegue mais, a superioridade do outro time toma conta de tudo e eu acabo não conseguindo segurar o resultado. Ou empato ou tomo uma virada e perco. E é importante você conhecer o seu time por isso. Porque se seu time é aquele que contra times mais fortes começa o jogo sempre jogando mal, ou começa jogando bem e decai na reta final, toma um empate, toma uma virada, você precisa saber disso.
Porque quando você sabe, você consegue evitar, pelo menos algumas vezes, você consegue minimizar. Você cria estratégias ali, seja com substituições, jogadas, você controla mais o jogo, tenta deixar a bola mais com você. Alguma solução você vai encontrar para minimizar. Fazendo assim, evitar pelo menos as viradas. Ao invés de perder, empatar mais. É melhor empatar do que perder, não é mesmo? Vocês concordam? Então é isso. Conheça cada jogador, cada movimentação que ele faz. Se o seu atacante vai fazer tal gol ou não. Isso a gente não tem como controlar, mas tipo, tem atacante que a gente sabe quando vai ser o gol não, né? O meu Batistuta, por exemplo, toda vez que ele tem espaço para chutar, seja de longe ou de perto, eu chuto. Porque eu sei que pode ser gol. Mas tem atacante que não adianta chutar de longe porque ele não tem uma finalização tão boa. Mas cara a cara, ele pode ter sucesso, né? O meu Bergkamp, por exemplo, tem 97 de finalização. Eu sei que ele vai chutar bem de longe e de perto, seja de onde for. Se for no gol é perigoso. Mas tem atacante com menos de 97 de finalização, que de longe não vai ter todo sucesso, mas ali da entrada da área, cara a cara com o goleiro, ele pode errar bem pouco. Então é importante você saber, conhecer tudo isso, tá? Algumas coisas não tem como saber, mas conhecer, ter uma noção, uma previsão ali do que pode acontecer. Então conheça cada jogador, conheça o seu time, tá? Conheça o eFootball. Você precisa conhecer. Conheça e é isso aí que vai acontecer. Outra coisa, aceitar a realidade. Cada um tem suas metas, né? Uns miram um global, outros querem pegar apenas a primeira divisão toda a temporada. E por aí vai. Mas aí entra, qual o potencial do seu time? Vou dar exemplos. Você tem um time de 3.100 para baixo? Tem. Pegar a primeira divisão, sendo sincero, é muito difícil, tá? Você pode pegar? Claro, não é impossível, mas vai ser muito mais difícil. E se você conseguir pegar, né? Ainda tem isso. E se você conseguir? Porque para times mais difíceis, algumas vezes é difícil, né? O meu time, por exemplo, tem 3.170 de força. É difícil pegar a primeira divisão e é difícil se manter. Um time de 3.100 já é um time muito limitado. Aí já não está mais na conta do player. O meu time está na minha conta, porque não é um time extremamente fraco. É um time que a cada dia que passa, a cada mês que passa, ele está aumentando, ele está ficando mais forte. Então, já não é mais um time super limitado. Algumas coisas, a maioria das coisas está na minha conta, depende de mim. Um time de 3.100 para baixo depende do seu jogador, claro, mas é um time limitado. Ele não vai conseguir fazer tal coisa, nem adianta. Então você que tem um time muito fraco e sonha com um global, sonha com primeira divisão toda a temporada, não desiste, foca, mas saiba que algumas coisas você não vai alcançar enquanto você não investir, tá? É diferente de um cara, por exemplo, que tem condição de investir. Toda a box que chega o cara pega pelo menos um épico, um showtime, um big time. É diferente. Esse cara vai ter um time qualificado, vai ter um time muito forte, com os melhores jogadores metas. Ele é mais capaz de fazer isso, porque ele tem condições, não só na gameplay, mas de time. Certamente tem muitas pessoas que sabem muito do jogo, mas não tem condições de ter um time de alto nível para se destacar. Sim, o time quebra muitas pessoas. Porque não adianta vir um cara com 3.250 e ser time 3.100. Aonde que você vai competir? Não tem competição. A não ser que o cara jogue extremamente mal e só tenha time, né? Aí sim. Mas é preciso aceitar a realidade. Times 100% grátis, 3.120, 3.130, não vai conseguir competir quase nunca com times qualificados. Eu não consigo competir com esse time que já não é super limitado, como já foi um dia. Meu time é mais capaz, meu time tem condições de fazer grandes coisas, mas ainda assim é muito difícil. Talvez ainda falta coisas para minha pessoa aprender no jogo, né? Como eu falei, eu não me acho um super jogador, não me acho pro play. Eu acho que eu jogo bem, eu jogo ok. O suficiente para pegar a primeira divisão, tentar me manter e quem sabe ganhar alguns campeonatos se um dia eu competir. Mas é importante aí você aceitar a realidade do seu time, conhecer os limites dele, pra não ficar se estressando à toa, não ficar triste à toa. Porque às vezes o cara não consegue fazer alguma coisa, não é por ele, é por causa do time. Aí ele pensa que ele é ruim, que ele não sabe jogar e acaba desistindo, mas não é. É o time, tá? É importante ter um time forte. Se não tem um time forte, ou um time ali meia boca, um time que já não é super limitado, mais ou menos assim como o meu, aí sim já depende muito mais do player, tá? Porque já é um time que é mais capaz. E geralmente são times que têm épicos absurdos, né? Seja no giro de 100, ou uma vez ou outra que o cara conseguiu colocar dinheiro e conseguiu.
Então, isso tudo que eu disse, galera, pensem, porque é essencial para pegar a primeira divisão. E eu diria que as duas coisas mais importantes que eu falei é ter um bom psicológico, tá? E montar o time corretamente. Por quê? Quando você tem um bom psicológico, você não cai. Você toma 1x0, 2x0, continua insistindo. E eu já evitei muita derrota assim, tá? Tomei 2, 3x0 e consegui reverter, consegui empatar. Por quê? Porque eu acreditei, eu não deixei meu psicológico cair, não desisti, não fiquei triste, eu lutei. Galera, o jogo só acaba quando o juiz apita. Quando o juiz não apitar, quando não passar dos 90 mais acréscimos, tem jogo. Tem jogo. Pra cima, não desiste. E com um time bem montado, você vai ter todo mundo aí fluindo, todo mundo no seu devido lugar. Junta com a sua boa gameplay, acabou. Se vai perder, todo mundo perde, mas eu garanto que você vai ter mais vitórias do que derrotas com tudo isso aqui que eu falei, inclusive as duas principais coisas. Tendo um bom psicológico e montando o seu time corretamente. Então, essas foram as dicas, tá? Essas foram minhas palavras. Para você que quer pegar a primeira divisão aí, você que tem time fraco, time mediano, até time forte, para todos os times. Isso tudo que eu falei aí, pensem. Vai mudar muita coisa, tá? Me siga no Instagram, @TeudoBlackYT. Compartilhe esse vídeo se achou que foi útil. Comenta, curte. Estamos juntos, até a próxima. Fui. Rumo à primeira divisão, hein? Não desistam.